Vocês estão bem? Amém? Nós vamos estar falando hoje então sobre o livro de Neemias. Nós vamos estar falando sobre reconstruir pelo poder da fé. Quem conhece a história de Neemias aí? Amém? Se você não conhece, você vai conhecer hoje. Agora, quando a gente estava orando, o Senhor colocou no meu coração a respeito de algumas pessoas que oraram a Deus dizendo: Deus, eu estou disponível a ser quebrado e ser feito de novo. Eu estou disponível a ser quebrado e reconstruído de novo. E o Senhor falou forte no meu coração, essa palavra especificamente é para todos, mas essas pessoas que têm orado e têm colocado o seu coração diante de Deus dessa forma, o Senhor vai falar com você hoje de uma maneira especial, amém? Porque quando a gente fala sobre a vida de Neemias, a gente vai saber que o maior fato sobre a vida dele foi a reconstrução. Olha, tá ruim. Ou não estou conseguindo. Ok, pode ser isso. É isso. Ixi, vamos lá, vai dar certo. Ixi, apertei para baixo. Olha o inimigo se levantando, olhem. Aí, agora foi. Amém? Tá, direita e esquerda. Vamos lá. A maior referência sobre a vida de Neemias é a reconstrução dos muros de Jerusalém. Para a gente entender um pouco sobre a vida de Neemias, a gente precisa entender que ele tinha um certo acesso ao rei da Pérsia, e ele é conhecido como um copeiro. Futuramente ele foi considerado governador de Jerusalém e o responsável por reconstruir os muros, né? Então o livro de Neemias, ele está no Antigo Testamento, tá? E é o próprio nome desse livro que vai estar tratando sobre a vida dele, tá certo? Então, para que a gente possa compreender um pouco, a gente precisa entender que esse tempo sobre a vida de Neemias é o tempo de qual Israel, o pós-cativeiro babilônico, no qual eles ficaram 70 anos na Babilônia. Esdras, o livro de Esdras, você vai ver que é a reconstrução do templo, no qual Deus era adorado, e Neemias é o livro no que tem a reconstrução dos muros. A história de Neemias conta que ele era filho de Ecanias e fazia parte da geração de descendentes daqueles que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Após a queda do Império Babilônico diante dos Medo-Persa, Neemias aparece na narrativa bíblica com notoriedade. Neemias significa o Senhor consolou. Na corte persa, Neemias possuía um cargo importante e de grande responsabilidade. Ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Nome complicado desses reis, né? E por ele fazer parte, ele tinha um acesso de grande importância, e ele era considerado da corte real. Ele tinha uma grande influência e um prestígio devido à proximidade com o rei. Ou seja, não era qualquer pessoa que tinha acesso ao rei. Mas Neemias, ele tinha sempre acesso ao rei. Por quê? Porque ele servia o rei. Já pode pegar aí. Ele servia o rei, e então por isso que ele estava próximo, ele tinha intimidade com o rei. E o grau de importância do copeiro, ele era um homem de extrema confiança, porque o trabalho dele não envolvia apenas escolher o vinho que o rei ia tomar. Então não podia ser qualquer vinho, qualquer coisa que se poderia se achegar na mesa do rei. Mas além disso, ele cuidava para que o rei não fosse envenenado, que isso acontecia muito. Então se houvesse algum veneno, quem iria morrer ia ser Neemias.
Então tinha que ser uma pessoa de extrema confiança, vocês concordam? Estou dando um pano de fundo aqui. Você vai ler que em Neemias do 1 ao 3, versículo 1, versículo 3, que no 20º ano do reinado de Artaxerxes, entre novembro a dezembro, Neemias recebeu notícia sobre a situação caótica em Jerusalém e a miséria do seu povo. Além disso, ele também ficou sabendo que os muros da cidade estavam destruídos e os portões queimados. Ou seja, Jerusalém, que é o centro, o lugar onde que tinha o templo, um lugar onde que Deus estava adorado, ele estava jogado. Depois de ser invadido pelos babilônicos, depois de ser quebrado o templo, mas naquele tempo ali já estava restaurado, os muros estavam totalmente jogados e queimados. Ou seja, todo mundo sabe que qualquer reino, ou pensa comigo se você não sabe, antigamente você vê nos filmes de guerra, os grandes reinos eles tinham grandes muros, porque isso representava a força e o poder, e isso é o que dava segurança ao seu povo. E os muros de Jerusalém, do templo, do povo de Deus estavam caídos, ou seja, ele estava totalmente vulnerável. E a vergonha de Deus. Imagina um lugar onde que era para ser referência, onde você vai ver que no Antigo Testamento Deus diz para o povo ele não se contaminar, mas ele sempre para ser exemplo do Deus que ele servia. Um povo que era temido diante dos outros povos. Você vai ver ali no livro de Josué a fama do Deus de Israel, e os povos já temiam diante do povo que estava chegando de Israel, que eles estão chegando perto, eles vão nos conquistar. A fama desse Deus, a fama desse povo estava totalmente jogada às traças. Estão comigo? Estão entendendo? Então, os muros caídos e os portões queimados significavam uma vergonha. E agora, como que Deus iria agir na terra para restaurar os muros de Jerusalém? Eles estavam um povo oprimido, um povo escravo, um povo sem força. Será que Deus iria... Não era melhor Deus levantar um exército para agora nós vamos levantar com uma voz? Agora nós vamos nos posicionar, nós vamos organizar tudo isso, nós vamos expulsar todos esses opressores, nós vamos tomar o nosso lugar de volta? Será que Deus ia enviar anjos? Mas Deus, Ele age muitas vezes levantando um homem ou uma mulher. Você percebe que no capítulo 4 do 11, capítulo 1 do versículo 4 a 11, você vai ver que isso fez com que Neemias ficasse bastante angustiado, e ele jejuou e orou pedindo pela misericórdia de Deus. Enquanto servia na corte, o rei persa percebeu a tristeza no semblante de Neemias, que lhe perguntou qual era o motivo da sua tristeza. Ou seja, Neemias ficou sabendo da notícia. Meu povo, caos, o que está acontecendo em Jerusalém? E aquilo gerou algo no coração dele, a ponto que levou ele em oração, em jejum, até que certa hora ele se achega diante do rei, e o rei olha para o semblante dele e pergunta: o que você tem, Neemias? Por que você está tão angustiado? Por que você está tão triste? Muitas vezes, as tristezas das nossas vidas, aquilo que consome o nosso coração, isso serve como uma força motora para a nossa vida, para o cumprimento do propósito de Deus para nós. Ele se apresentou diante do rei, e aquilo que estava sucumbindo o coração dele
foi destinado a um propósito. Hoje que nós estamos falando sobre a vida de Neemias. E você vai ver que Neemias, ele explicou o problema ao rei e conseguiu dele permissão para retornar a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade, além do material necessário para tal empreendimento. O texto bíblico deixa claro que isso tudo aconteceu porque a mão do Senhor era com Neemias. Olha só, Neemias estava angustiado com a notícia. Ele se achegou diante do rei. O rei, com a sua graça, liberou ele para ele reconstruir os muros. E o rei só não liberou, mas o rei investiu financeiramente para o cumprimento do propósito. Olha a graça e o favor de Deus no propósito que Ele tem sobre a vida de Neemias, e é esse o favor de Deus que Ele tem sobre as nossas vidas. Bastou ele se achegar diante do rei, bastou ele colocar o coração diante do rei. Agora, Neemias era a pessoa mais apta para reconstruir muros? Ele era pedreiro? Ele era construtor? Ele era engenheiro? O que ele era? Copeiro. Então, muito mais do que a nossa capacidade, entenda algo, é a disposição do nosso coração em querer. Deus, Ele precisa de sims. Deus, Ele precisa, eu estou aqui, ou eu quero, que o resto é com Ele. Porque Neemias colocou o coração, cara. Só se apresentou com a angústia, e o rei disse: é isso que tu está angustiado assim? Seguinte, pode ir, tu está liberado, tu está abençoado para ir, mas não vai com mãos vazias, eu estou investindo e tu vai construir isso aí. O rei, como a gente sempre fala, é o primeiro que acredita em nós. Investe, nos abençoa, nos envia. Então, após obter a autorização necessária, Neemias partiu para Jerusalém. Naquela época, os muros e os portões de uma cidade simbolizavam sua força e dignidade. Daí se percebe a importância do trabalho pretendido por Neemias. Os muros e os portões simbolizam a força e a dignidade. Jerusalém estava sem força e sem dignidade. Deus estava levantando um homem para trazer a força e a dignidade de volta para Jerusalém. Ele foi nomeado governador da província de Jerusalém, mas a Bíblia descreve que o interesse do rei persa do retorno de Neemias, então inicialmente foi estabelecido um prazo para que ele cumprisse a tarefa e retornasse ao palácio. Vamos lá, estou dando um pano de fundo, tá? Neemias levou consigo todos os documentos que garantiam a legalidade de suas ações, porém mesmo assim ele precisou enfrentar uma grande oposição. Você vai conhecer aqui na história de Neemias, quando você lê esses nomes: Sambalate, Ororita, Tobias, o Amonita e Gesem, o Arábio. Esses homens poderosos e astutos tentaram custo prejudicar Neemias. Diante de tudo isso que Neemias estava fazendo o bem, não estava? Estava fazendo o que é certo, não estava? Estava cumprindo o propósito, não estava? Ele era um homem de caráter, um homem íntegro, ele fez tudo correto, ele pegou a autorização, ele não estava fazendo bagunça. Mas mesmo assim se levantou opositores. Toda a posição daquele que tem disposição vai levantar oposição. Você se coloca em posição do encargo que Deus tem para a sua vida, do sonho que Deus tem para a sua vida, automaticamente vai ter oposição. Vai ter pessoas querendo impedir os nossos sonhos, impedir os nossos planos, impedir o propósito de Deus da nossa vida. Fique ciente disso. Eles arquitetaram insultos, zombarias.
arquitetaram ataques armados, emboscadas contra Neemias, investiram mentiras, queriam minimizar quem era Neemias, colocar um descrédito nele. Com tudo isso, eles queriam pegar o caráter de Neemias e queriam jogar lá embaixo, para que o povo não acreditasse no que Neemias estava carregando e no que Neemias estavam fazendo. Então inventaram mentiras. Disseram que iriam atacar o muro. Você vai ler no livro de Neemias que existe um povo que uma hora eles estão construindo com uma mão, e sabe o que eles têm na outra mão? Espada. Porque a todo tempo estava um alarme dizendo: vocês não vão construir esse muro, nós vamos atacar, vai ser derrubado, não vai dar certo. Mas Neemias perseverou. A perseverança de Neemias. O contexto histórico também fala que Jerusalém ela não estava bem com a sua maneira de produção, não tinha dinheiro, estava com uma grande crise de alimentos, o povo estava sendo explorado. Tais condições fizeram que muitos hipotecassem suas propriedades ou tomassem dinheiro emprestado, tanto para comprar alimentos como para pagar altos impostos. Ou seja, o contexto não era nem um pouco bom. Seja do levante de pessoas que não queriam que ele construísse o muro, e seja o próprio contexto de Jerusalém, com as pessoas sem dinheiro, as pessoas sem alimento, provavelmente tristes também, muitos tendo que hipotecar os seus móveis. Não era o melhor ambiente para levantar trabalhadores. Olha o desafio de Neemias. Deus deu um encargo para ele, deu um propósito para ele, mas ele nunca ia conseguir fazer isso sozinho. Deus não só enviou ele, não só abençoou ele, mas também a disposição do coração dele fez Deus, né, porque é Deus quem envia trabalhadores da seara, enviar trabalhadores para a seara, para a construção do muro. O que a gente aprende com isso? São os relacionamentos que Deus vai nos colocar, são as pessoas que eles vão colocar à nossa volta, para a reconstrução dos muros, para os desafios que nós vamos ter na nossa vida, os obstáculos. Então Neemias, ele fez toda essa construção em 52 dias. Ele gerenciou os problemas, e também você vai ver que ele foi muito mais além do que reconstruir os muros. Você vai ver que ele colocou em ordem a questão do culto e diversas outras coisas. Vamos lá então. A gente vai aprender hoje 6 pontos sobre a vida de Neemias para reconstruir os muros. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativo, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobrevivem ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Senhor, que os teus ouvidos estejam sempre atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. O muro ficou pronto no dia 25 de Elui, em 52 dias. Primeiro ponto: a gente precisa identificar as áreas das nossas vidas que estão quebradas.
As áreas das nossas vidas que elas foram quebradas, elas podem ter acontecido simplesmente para aqueles que oraram: Deus, me quebra. Deus, me faz de novo. Deus, eu preciso ser reconstruído. Eu preciso nascer de novo. Enfim, essa oração respondida por Deus faz realmente coisas da nossa vida, faz a gente perder coisas. Como assim? Sim, Deus nos tira de lugares, Deus nos tira de pessoas, portas se fecham, porque Deus, Ele está nos tirando de outras coisas, para realmente nos construir da maneira com que Ele quer. Amém? Isso é para aquele ambiente de pessoas que chegam e realmente colocam o seu coração diante de Deus, realmente colocam a sua vida e se entregam para a vontade de Deus. Fique preparado para as coisas serem desconstruídas na nossa vida, mas coisas melhores serão construídas, meu irmão. Isso nós podemos garantir. Também existem situações de pessoas que estão recém chegando em Cristo, e muitas pessoas chegam a Cristo simplesmente por já estarem quebradas. Por já estarem sem solução, já estarem vivendo dias difíceis, complicações, e se achegam diante de Jesus. E graças a Deus que nós servimos a um Deus bom, um Deus de misericórdia, e um Deus que nos restaura, um Deus que nos renova, um Deus que nos dá fôlego de vida todo dia. Muitos chegam assim. O que nós precisamos entender? Quais áreas das nossas vidas estão quebradas? Quais áreas da nossa vida precisam ser reconstruídas? E quais áreas da nossa vida, vamos lá, precisam ser quebradas? Um grande impedimento da nossa vida em algumas áreas não serem quebradas: o orgulho, a soberba, a vaidade. Mas um coração entregue e vulnerável, Deus consegue moldar. Quando nós estamos falando sobre obstáculos, quando nós estamos falando que nós vamos vencer, que nós vamos avançar, não se tem como nós conquistarmos coisas se nós não estivermos fortalecidos em Deus primeiramente. Não se tem. Nós precisamos estar fortalecidos, nós precisamos estar restaurados, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, nós precisamos estar com a nossa identidade firmada, nós precisamos estar bem. Porque se nós não estivermos bem com nós mesmos, porque se nós não deixarmos o Espírito Santo fluir sobre as nossas vidas, se nós não permitirmos essa presença dEle nos usar, Ele trabalhar no nosso coração, nós vamos ir para uma guerra. Mas infelizmente, essa guerra, esse obstáculo, pode parar a nossa vida em algumas áreas. Então, por realmente nós não estamos disponíveis, nós vamos com a cara no muro. Nós vamos com a cara em certas dificuldades, nós não conseguimos romper, nós não conseguimos avançar. E o segredo não está porque Deus não é poderoso. Porque Ele é. A questão é que nós não estamos realmente preparados para vencer isso. Então nós precisamos entender, nós, como guerreiros, como soldados, vamos lá,
precisamos estar revestidos daquela armadura ali que a gente leu em Efésios 6:10. Nós precisamos estar cingidos, fortalecidos. Amém? Estão conseguindo entender? Identifique as áreas quebradas. Ponto 2. Compartilhe tudo com Deus. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze-me que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Compartilhe tudo com Deus. A gente falou muito sobre escutar o Espírito Santo, escutar o Senhor, escutar as direções de Deus em Josué, né? Mas Deus, Ele quer ter intimidade com as nossas vidas. Ele quer escutar o nosso coração. Ele quer escutar os nossos medos, os nossos anseios, as nossas dificuldades. Porque só o fato de nós colocarmos para fora, só o fato de nós trazermos para a luz, já é um grande passo para a transformação e para a cura dos nossos corações, da nossa vida. O fato de compartilhar, meu irmão. Porque quando se está oculto, quando se está escondido, quando se está na escuridão, quem é que tem autoridade sobre a escuridão? É aquele que não quer que a nossa vida seja transformada. Mas quando nós trazemos para a luz, a Bíblia diz que na luz Ele está. O fato de nós compartilharmos o nosso coração com Deus, a nossa vida com Deus, de nós andarmos com Ele, de nós sermos claros, sinceros, verdadeiros, honestos, é isso que o nosso Pai, é isso que o nosso Deus quer. E isso é um grande passo para a gente ser levantados, para ser esses que vão, não só os nossos muros da nossa vida serem construídos ou reconstruídos, mas também para a gente restaurar muros de pessoas que precisam ser restauradas, de vidas que precisam ser, que conheçam a Deus, que conheçam esse amor de Jesus. Deus vai nos levantar para restaurar muros, para restaurar lares, restaurar famílias. Mas a nossa vida precisa estar restaurada no Senhor. Terceiro ponto, você vai ler a oração de Neemias. Eu vou ler o segundo ponto ali. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado contra ti. Você pode ler na sua casa, tem um livro muito bom para quem não leu ainda, o Neemias, tá? Mas você percebe, Neemias não era um homem íntegro? Era. Ele não era um homem correto? Era. Ele não estava fazendo o que era certo? Estava. Mas ele não se omitiu quando ele orou diante de Deus a entender que o caos do povo tinha a ver com a omissão dele também. Porque ele estava com a sua vida tranquila, ele estava com a sua vida feita, ele estava num lugar de acesso, ele estava na família da corte, ele estava diante do rei, servindo ao rei, ele tinha regalias, ele tinha uma vida tranquila para o resto dele. Ele precisava se enfiar nesse problema? Quando ele escutou, ele poderia fingir, tá, mas isso não é comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Jerusalém fez lá, eles fizeram lá, é culpa deles. Eu estou aqui tranquilo na minha, eu recebi o favor de Deus, eu fui abençoado por Deus e está tranquilo, eu tenho a minha bênção. Poderia ter pensado assim, né?
Mas ele, quando ele se coloca nesse momento de oração e de intercessão, ele diz: ó, o povo está mal, mas eu sou o povo. E eu me coloco num lugar que a Bíblia costuma dizer, um lugar de brecha ou atalaia, você vai ler isso. Que é aqueles que se colocam entre o problema e Deus. Aqueles que intercedem, aqueles que se colocam no meio, aqueles que se colocam na brecha para ser resposta. Neemias se colocou na brecha e disse: olha, o povo está pecando, eu faço parte do povo, mas eu quero responder essa situação. Que o Senhor não perdoe eles, que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor nos perdoe. Eu tenho parcela, eu tenho culpa também no que está acontecendo, porque eu pertenço ao povo. Você vai ver Herodes. O que Herodes fez? Herodes tinha autoridade para Jesus morrer ou não morrer. O que ele fez? Pegou as mãozinhas dele e lavou, como ele tivesse com a consciência limpa. Eu fiz a minha parte. Deus, Ele quer nos esticar esse dia para fazer mais do que simplesmente esse discurso do que eu fiz a minha parte. As pessoas são livres, elas decidem, mas o Evangelho ele nos estica a nós irmos além do que nós já fomos. Qual é a parcela de culpa que nós temos? Qual a parcela de culpa que você tem nesses pedidos de orações aí? Existem coisas que infelizmente, que existem consequências, que elas vão ficar para sempre dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. Deus perdoa? Perdoa, mas existem consequências. Algumas a gente vai levar, outras a gente consegue ainda restaurar e reconstituir. Enquanto a vida, como diz na grande frase, né? Esperança, né? Ainda dá tempo das coisas se ajeitarem, ainda dá tempo de nós restaurarmos relacionamentos, ainda dá tempo de nós pedirmos perdão para alguém que a gente ainda não pediu. Dá tempo ainda de nós mudarmos coisas na nossa vida que não foram mudadas ainda. Então nós precisamos entender qual é a nossa parcela de culpa nisso tudo isso. Ah, mas eu não conhecia Jesus. Eu sei que a Bíblia diz que as coisas velhas se apagam e eis que tudo se fez novo. Mas ela está falando sobre a salvação, sobre esse sentimento de agora o sangue de Jesus não cobrir. Não quer dizer que agora não tem resquícios e coisas que infelizmente ficam. Existem coisas que a gente vai levar, marcas que a gente vai ter que lidar com elas. Mas minimize e restaure o máximo que você puder restaurar enquanto tiver vida. Você não consegue entender? A culpa, né? Qual é o nosso percentual de culpa? E o que nós podemos fazer para amenizar ou até limpar isso tudo aí? Vamos lá. Não desista, mesmo diante de forte oposição. Você vai ler ali, Sambalate, o Tobias, ficaram muito irritados quando que alguém estava interessado no bem de Israel. Quando Sambalate soube que estavam reconstruindo os muros, ficou furioso. Olha só. Ele ficou furioso quando soube que Neemias estava restaurando os muros. Ou seja, se a nossa vida está sendo restaurada. É interessante que quando a gente se converte,
podemos dizer assim, tá? Quando nós temos um encontro com Jesus e nós declaramos a nossa fé e declaramos, eu quero viver a minha vida com Deus. Eu estou feliz, eu estou bem, eu me encontrei. E a gente tem certo amigos. Por que eles não ficam felizes quando a gente está feliz? Por que a nossa escolha de querer caminhar com Jesus o nosso resto da vida não agrada a todo mundo? Por que se levanta oposição? Por que tem diz gente, para que isso, né? Vai morar na igreja agora? Mano, estava perdendo tempo e fazendo um montão de coisa e ninguém falava nada, ainda apoiavam, né? E por que quando nós estamos bem, felizes, entendendo, conhecendo, a gente não traz tanta alegria assim? Então ele ridicularizou os judeus e na presença dos seus patriotas e dos poderosos na Samaria disse: o que aqueles frades judeus estão fazendo? Será que eles vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Terminar a obra? Olha só. O que ele estava dizendo? Será que eles vão fazer isso? Será que eles vão chegar nesse lugar? Uma coisa que a voz, sabe aquela voz que pode dizer: oh, será que você vai chegar nos seus sonhos? Será que vale a pena seguir Jesus? Será que Deus tem realmente coisas boas para a minha vida? Será que a Bíblia, esses planos e esses sonhos de Deus que diz que é maiores e melhores do que eu penso, eles realmente são? Sabe aquela voz que diz: você está perdendo seu tempo, né? Então ali várias afrontas, são frágeis, eles não vão conseguir, né? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Olha só, não tinha nada, só os entulhos, tudo queimado. Eles estavam olhando ali, aquele pessimista estava olhando para aquilo lá e dizendo: não vai dar nada nisso daí. Neemias estava olhando e vai dizer: com essas pedras eu restauro os muros. Duas pessoas olhando para o mesmo entulho, um olhando os muros restaurados e o outro dizendo que não vai dar nada. Tobias, o amonita, que estava do seu lado, completou: pois que construam, basta que raposa suba lá para que esse muro de pedra desabe. Olha só, se eles construírem isso daí, se uma raposa subir lá, vai cair de novo. Ou seja, se eles chegarem a fazer, eles vão fazer de qualquer jeito, eles vão fazer de qualquer forma, não vai ficar bom. Então todo o processo de restauração nos põe em um campo de batalha. Quando você se propõe, meu irmão, a vir 7 quartas, a orar, a buscar a face de Jesus, a crer nos milagres, a crer no poder de oração, você está em uma batalha, entenda isso. Conte com o maior dos aliados. Quem era o maior de aliados de Neemias? Vamos lá, quem era? Deus. Deus é o nosso maior aliado. O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. O que Neemias está dizendo? O Deus que me deu um encargo, o Deus que me deu o propósito, o Deus que me deu palavra, o Deus que me enviou, o Deus que investiu na minha vida, o Deus que me favoreceu, Ele vai fazer com que as coisas sejam bem sucedidas. Você está pegando essa palavra sobre a sua vida? Lembra do que a Bíblia diz assim, ó: traga à memória aquilo que te traz
esperança. O que é isso? O que esse versículo quer dizer? Meu irmão, lembra o que o Senhor já fez pela sua vida. Lembra do que você já experimentou. Lembra dos momentos de experiência com o Espírito Santo. Lembra de tudo isso. E que isso sirva algo para você permanecer com esperança, crendo, confiando, porque as coisas serão bem-sucedidas. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Você não vai ver Deus mentindo, Deus enganando, Deus dizendo coisa que não é. O que Deus fala é verdade, o que Deus fala se cumpre. O nosso Deus é a verdade viva, meu irmão. Último ponto. Confie e descanse na soberania de Deus. O muro ficou pronto no dia 25 de Elui, em 52 dias. Sabemos que Deus age com todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você não precisa temer, pois o soberano nunca perde o controle. Você acredita que Deus está no controle da sua vida? Você acredita que Ele está te guiando? Que Ele está te instruindo? Que Ele está te direcionando nesse dia? Quando nós acreditamos, guarde esse versículo. Porque até nas coisas boas, muitas vezes a gente consegue ver que Deus está nos destruindo, que Deus está nos direcionando. Mas quando alguma coisa muitas vezes não dá certo, parece que a gente se esquece. Mas olha o que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Você ama Deus? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A Bíblia está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem. Talvez se Neemias chegasse lá e não tivesse oposição, e não tivesse fácil demais, ele não seria instigado e desafiado a permanecer no Senhor. Nos momentos mais escuros, mais difíceis, mais complicados, é o ambiente perfeito para uma manifestação sobrenatural de Deus. É um ambiente perfeito para a mão de Deus entendida, para o favor de Deus estendido. Tudo isso foi para Neemias saber que não era na sua força, mas era na força de Deus que as coisas iam ser restauradas. Que não dependia dele, a ele cabia obedecer, a ele cabia se permitir ser guiado, a ele cabia guardar a palavra, a ele cabia realmente, mesmo que viesse a oposição, ele tinha as pessoas que acreditavam nele, e se viesse a voz do inimigo, ele tinha que declarar para aqueles que estavam do lado dele: vai dar certo, vamos crer em Deus, né? Vamos continuar, pegue o tijolo, pegue a espada, não desista, nós vamos reconstruir os muros. Deus é um Deus que tem propósitos muito maiores na nossa vida do que você pode imaginar. Nós precisamos receber, às vezes, algumas notícias que parecem ruins vêm. A Bíblia diz que nada se compara à glória que está por vir, né? As leves, a Bíblia diz assim, as leves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória que há de vir. As dificuldades, os obstáculos, os pesos,
só serve para a gente testemunhar quanto maior é o nosso Deus, maior o obstáculo, maior a vitória, maior a dificuldade, maior a conquista. Agora, se nós queremos viver grandes coisas em Deus, meu irmão, se você quer viver grandes coisas em Deus, com certeza você vai ter grandes obstáculos. Não se tem como a gente viver grandes coisas em Deus com pequenos obstáculos, com pequenos desafios. Nós chegamos em grandes lugares com grandes desafios. Vem junto, é o pacote, sabe? Agora, se nós não queremos marcar história, se nós não queremos viver grandes coisas em Deus, nós podemos se contentar em ser copeiro só. Mas eu acredito que Deus está nos chamando nesses dias para nós pararmos de olhar só para a gente e começar a abrir os nossos olhos e olhar ao redor, né? Para que Deus nos use, para que Deus nos encha do seu Espírito, para que a gente avance, conquiste, Deus prospere a nossa vida em todas as áreas, amém? E nós vivermos sabendo que nós estamos no centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Então que nessa noite, se Deus já tem te apertado em algumas coisas, você aí que tem orado para ser quebrado no Senhor, se Deus já tem te apertado em algumas coisas, deixa Ele moldar. Deixa Ele fazer do jeito dele. Nós somos vasos na mão do oleiro. Estamos sendo refeitos, restaurados, renovados. Não importa a sua idade, não importa o seu tempo de conversão, Deus está trabalhando dentro de nós nesses dias. Eu quero convidar você para orar. Fique de pé.